Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Chegamos até o capítulo 24. Amém? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós chegamos até aqui, é porque estamos perseverando, né? Como o pastor falou. Bênção é quando a gente persevera, né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo até o 4 e logo depois os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor vem nos dizer: a defesa perante Félix. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões a um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E, sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos louváveis, serviços sempre em todo lugar. O potentíssimo Félix, com todo o agradecimento, o queremos receber. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Deus, Ele é maravilhoso, né? Nós vimos, né, no capítulo 23, que Paulo, ele é preso, né? E aqui nós vamos ver a defesa dele. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vem nos dizer que Paulo, ele não estava fazendo nada de errado, né? Paulo simplesmente ele estava pregando a palavra do Senhor. E quantas das vezes, né, quando a palavra do Senhor é pregada verdadeiramente, mas verdadeiramente mesmo, a palavra de Deus, ela incomoda as trevas, né? Ela incomoda aquele que não está em Deus, né? Porque a palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar. A palavra do Senhor, ela vem para nos libertar e ela vem para nos tirar da nossa zona de conforto. Então, a palavra do Senhor, quando ela é pregada verdadeiramente, ela causa alguns desconfortos em alguns que não têm o interesse de ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus, que a palavra continue causando desconforto àqueles que não querem ouvir a palavra do Senhor. E Paulo, ele causava esse desconforto naqueles que não se interessavam pela palavra do Senhor. E nós vamos entender aqui, né, o porquê Paulo foi preso. Amém? Glória a Deus. Eu confesso que eu estudei sobre a vida de Paulo, o que aconteceu, o porquê ele foi preso, né? E glória a Deus, pelo é bom. A gente aprende a estudar, a gente aprende a examinar as escrituras com mais cuidado, com mais zelo, com mais amor. Amém? E eu entendi e aprendi ali, né, que este homem, com o nome de Tértulo, começou a acusá-lo Paulo, dizendo: esse homem, ele não tinha muitas coisas contra Paulo. Aliás, ele não tinha nada, né? Mas como Paulo, por onde ele passava, ele pregava a palavra do Senhor, ele libertava vidas, né?
ele transformava a vida daqueles que passavam a crer no nosso Senhor, isso causa alguns tumultos. E quando não tem nada para acusar o homem de Deus, eles acham algumas coisas, né? Então, Paulo era tido por eles como um baderneiro, alguém ali que era excitador de motins, né? Que trazia ali, né, transtorno à paz a qual eles estavam acostumados. Paz essa que nós bem conhecemos e sabemos que não é uma paz verdadeira, porque paz verdadeira nós temos quando nós estamos em Cristo Jesus. Essa paz é uma paz verdadeira, né? E esses homens, né, tendo ali nenhuma acusação, mas tinham um incômodo. Eles tinham ali contra Paulo um incômodo. E Paulo, por onde ele passava, ele pregava. Ele não tinha vergonha de pregar a palavra do Senhor. Ele não tinha medo de pregar a palavra. Ele não se escondia de pregar a palavra. Ele não se amedrontava de pregar a palavra do Senhor. Ele não tinha problema nenhum em falar para você que o Senhor ele salva, que o Senhor cura, que o Senhor te liberta, que o Senhor ele tira você de uma vida de pecado, de uma vida de servidão aos demônios, de uma vida de servidão a ídolos, de uma vida de servidão que de nada vai lhe servir. Ele não tinha problema com a palavra do Senhor. Ele não tinha problema nenhum em pregar a palavra do Senhor. E quando você toma essa posição na vida, você acaba arrumando alguns problemas. Você acaba arrumando alguns inimigos da palavra do Senhor. E é tão maravilhoso, né? Que eu estudando a palavra, aí eu estudei um pouquinho um dia, um pouquinho outro dia, e fui entendendo. E hoje de manhã o Senhor, Ele ministrou uma coisa maravilhosa ao meu coração, que eu gostaria de dividir com a igreja. Eu estava ali lendo, né, novamente, e o Senhor, Ele ministrou no meu coração, que a perseguição contra Paulo não era uma perseguição contra a pessoa de Paulo. Não era eu, Paulo, a perseguição não era contra a minha vida. Mas a perseguição ali era contra o que ele levava. E Paulo, aquele dia ali que ele teve um encontro com o Senhor, ali no caminho de Damasco, Paulo ele não fez como muitas das vezes nós fazemos. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou crente. Me feriram, me machucaram, me bateram, não me deram oportunidade, não me deram a paz do Senhor, então hoje eu não sou mais crente. Paulo não. Paulo, quando ele teve ali um encontro com o Senhor, verdadeiramente ele se converteu ao Senhor. Ele não teve mais dúvida de que o Senhor era o único caminho da vida dele. E ele se entregou ao Senhor verdadeiramente. E Paulo, quando ele se entrega ali ao Senhor, ele se entrega para morrer ou para viver pela obra do Senhor, pelo Evangelho do Senhor. Ele não se entregou pela metade, eu vou fazer só um pouquinho, eu vou fazer só o que der para fazer. Não, quando Paulo ali, o Senhor falou com ele e ele aceitou o bom e ele aceitou o não bom também. Ele aceitou a alegria e as dores também de servir ao Senhor, porque o interesse de Paulo era libertar e salvar quantas vidas por onde ele pudesse passar pregando a palavra do Senhor. E nós já estamos aqui há 24 capítulos, né? Estudando e entendendo sobre a vida deste homem que se entregou ao Senhor verdadeiramente. E é maravilhoso que nós sabemos que ele passou por várias
apanhou, ele foi açoitado, ele foi preso, ele teve ali as suas vestes rasgadas, ele teve ali dias ali difíceis, mas ele não negou a palavra do Senhor. Ele permaneceu firme à palavra do Senhor. Ele permaneceu pregando a palavra. E quantas das vezes, eu volto a repetir, por qualquer coisa nós negamos ao Senhor e nós não queremos mais pregar a palavra, nós não queremos mais falar do Senhor, nós não temos mais ali aquele coração que Paulo tinha. E hoje de manhã, quando o Senhor ministrava ali o meu coração, foi tão maravilhoso que o Senhor falava assim, que poucas das vezes na Bíblia nós vamos ver um homem como Paulo. Poucas das vezes nós vamos ver um homem com uma entrega assim tão absoluta por almas, com uma entrega assim, ele não se importava mais com a sua vida. A sua vida já não tinha mais importância. O importante era ele salvar vidas. O importante era por onde ele passasse, tivesse uma transformação através da palavra do Senhor. E assim Paulo viveu. E nós lemos aqui um pouco mais para frente, que Paulo ele tomou a decisão ali, guiado pelo Espírito Santo de Deus, de voltar a Jerusalém. E Paulo, quando ele toma essa decisão ali, quando, com o Espírito Santo de Deus, quando ele tem que voltar para Jerusalém, ele já sabia o que esperava por ele. Ele sabia, ele se despediu ali dos seus amigos, ele se despediu ali dos seus irmãos, e ele sabia que ele não iria mais voltar. Então, quando Paulo começa a fazer essa viagem de volta, quando Paulo começa a voltar ali, ele tem profundo no seu coração que não tem mais volta, que é uma viagem sem volta. Paulo ele entende ali que é uma viagem só de ida para Jerusalém. Amém? E a palavra do Senhor vem nos dizer mais, que Paulo chega ali a Jerusalém e Paulo vai ao templo orar, como era de costume, Paulo ele chegava e ele ia orar. Paulo é um homem de oração. Amém? E Paulo ali, ele vai para o templo orar. Ele não vai para o templo badernar, ele não vai para o templo, passar tempo. Paulo ele era um homem que ele não passava tempo, ele não perdia tempo. Então a vida dele era uma vida de oração, era uma vida ali de adoração, uma vida de devoção ao Senhor, todos os minutos da sua vida. Então ele não era um homem que ele tinha tempo a perder. E nós conhecemos aqui a palavra do Senhor, por onde ele passava, ele arrumava um lugar. Onde ele soubesse, ali tem um povo que está orando, ali tem um povo que está clamando ao Senhor, ali ele estava. Ali tem um povo que precisa aprender, ali tem um povo ao qual eu posso levar a palavra, ali ele estava. Então Paulo era um homem que ele pregava, sendo desejado ou não. O compromisso dele era pregar a palavra do Senhor. E muitas das vezes, se nós não somos desejados, nós não pregamos a palavra do Senhor. Eu não vou pregar porque ali eu não vou ganhar nada. Eu não vou pregar porque ali não me querem. Eu não vou pregar porque tantas das coisas nós colocamos tantos empecilhos. E este homem, ele não colocava empecilhos. Amém? E Paulo ali, ele é preso e examinando as Escrituras, a palavra do Senhor vem nos dizer que ele é levado ali para a prisão. Eu anotei umas coisas aqui, amém? Glória a Deus. Para os irmãos entenderem um pouco mais, amém? Aqui no capítulo, no versículo 24, eu vou estar lendo, né? E alguns dias depois, vindo Félix com
espavorecido, respondeu: por que agora vai-te e tendo oportunidade te chamarei? Porque agora vai-te e tendo oportunidade te chamarei. Amém? Glória a Deus. E examinando aqui a escritura, lendo, né, eu entendi e compreendi que esse turco orador, acusador de Paulo, disse que Paulo estava causando tumulto no templo e confundindo os judeus, amém? Do mundo inteiro. Então esse homem, ele estava ali para dar ali as acusações contra Paulo. E ele disse ali que Paulo era um homem, né, de confusão, um homem que estava ali para confundir os judeus, e não só os judeus ali daquela cidade de Jerusalém, mas os judeus de todo o mundo. Então Paulo era um homem, né, na visão deles, um homem ali que trazia transtorno, trazia conflitos por onde ele passava. Amém? E então, eu lendo aqui a palavra do Senhor, as Escrituras, Paulo estava na prisão em Cesareia por Ananias, sumo sacerdote. Esse homem, o sumo sacerdote Ananias, é ele quem prende Paulo, e Paulo tem que esperar ali pelo julgamento. Enquanto Paulo espera pelo julgamento, né, ali na cidade de Jerusalém, ele é levado depois para Cesareia. Amém? Glória a Deus. Porque lá estavam esperando por ele um homem chamado Félix. Este homem era governador dessa cidade. Como Paulo era um homem, né, um homem romano, ele não poderia ser julgado ali por aqueles homens, por aqueles judeus, por aqueles homens, por aquele sacerdote, por aquele orador. Ele não poderia ser julgado ali. Quando é descoberto, né, perguntado a ele, e é descoberto que ele é, né, cidadão romano, então tratam de levá-lo ele para Jerusalém, para ele ser julgado ali, né, por um homem chamado Félix, né, que muitas das vezes a gente não entende algumas leis, mas ali se seguiam as leis. Amém? E a palavra do Senhor vem dizer que ele é enviado ali uma carta a esse governador Félix, dizendo que estavam enviando Paulo. E Paulo era um homem assim, temido, né? Eles achavam Paulo um homem tão perigoso que enviaram ali homens, enviaram ali cavaleiros, enviaram ali praticamente um mini exército para levar Paulo até Cesareia. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor vem nos dizer mais ainda que Paulo, ele passa ali um tempo esperando esse homem, esperando esse governador Félix a vir julgá-lo. E quando ele chega ali na presença desse homem, desse governador, este homem, que era um homem de uma vida, né, mundana, um homem que não tinha compromisso com nada, um homem que era cruel, um homem que não tinha ali compaixão pelas vidas a qual ele julgava, né? Um homem ali que ele só servia ao seu prazer. Ele não tinha piedade, ele não tinha compaixão, ele não chamou Paulo ali na presença dele para dar o direito dele de expulsar, dele ter uma defesa. Ele chamou ali porque na sua mente, no seu coração, ele tentava obter alguma informação, obter ali algum ganho com a presença de Paulo. E é maravilhoso que eu fui lendo, examinando ali as Escrituras, eu fui lendo e eu fui compreendendo, né, que Paulo, ele
vidas, eles arrumam evidências, eles arrumam provas e eles apresentam provas contra a sua vida. E Paulo era um homem que ele vivia a palavra do Senhor retamente. Ele não era um homem de meias palavras, ele não era um homem que servia ao Senhor pela metade. Ele servia de verdade. E isso incomodava. E isso ali trazia ali ira ao coração desses homens. E isso ali foi o motivo dele ser acusado. E muitas das vezes nós estamos confortáveis, muitas das vezes a gente ouve as pessoas falar: eu estou sendo perseguido pelo Evangelho. E as pessoas não têm noção do que eles estão falando. Este homem sim, ele foi perseguido pelo Evangelho. Este homem sim, ele foi perseguido por pregar a palavra de Deus, por pregar a libertação. Por isso ele foi perseguido. Paulo, quando ele estava ali no templo, ele estava pregando ali que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Ele estava pregando ali a morte do nosso Senhor Jesus. Ele estava pregando ali que o nosso Senhor Jesus, ele vive, que o nosso Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, que o nosso Senhor Jesus deu a vida dele por nós. E por ele ter dado a vida dele por nós, nós somos salvos hoje, nós somos libertos. Paulo pegava uma palavra verdadeira, uma palavra de liberdade, uma palavra ali que não tinha outra coisa a não ser libertar vidas escravas do pecado, vidas ali escravizadas. Mas quando você põe no seu coração o intuito de libertar vidas que estão presas pela mão de Satanás, isso causa um grande problema. Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer nos ver livres. Ele não quer ver vidas libertadas, ele não quer ver pessoas sendo libertas, pessoas crendo na verdade. O inimigo das nossas almas não interessa a nossa libertação. O inimigo das nossas almas não interessa a ele vidas proclamando a palavra de Deus, vidas indo para o céu. Isso não é interessante. E quando Paulo ali, ele toma a decisão de pregar a palavra do Senhor, de pregar a palavra, aconteça o que acontecer, de pregar a palavra verdadeiramente, de pregar ali o Evangelho de Deus que traz restauração, um Evangelho de Deus que traz vida, um Evangelho de Deus que transforma. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. E a palavra de Deus vem nos dizer mais um pouco ainda. Eu não vou estar lendo tudo para não tomar muito o tempo dos irmãos, amém? Mas eu peço que os irmãos, em nome de Jesus, leiam, examinem, leiam, porque é maravilhoso, é profundo demais o que a gente aprende lendo. Porque às vezes a gente passa o olho por cima, não entende, e quando a gente lê, a gente entende a palavra do Senhor. Eu não vou estar lendo todos os versículos, mas eu vou estar lendo alguns, amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo com os irmãos o versículo 15. E tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperavam que há de ver a ressurreição de mortos, assim dos justos como dos ímpios. Paulo, ele pregava a ressurreição. Paulo, ele pregava ali que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu para nos salvar e libertar. E Paulo, ele pregava ali que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele viria nos julgar, e julgar os justos e os injustos. E muitos não queriam ouvir essa palavra. Eu não tenho nada para ser julgado, eu não tenho nada de pecado, eu não tenho nada para ser mudado. Por que eu vou ser julgado? Eu não preciso ser julgado. E a palavra do Senhor diz que naquele dia, todos nós vamos ter que comparecer. E naquele dia, quando o Senhor abriu o livro, tudo o que eu fiz de justo,
justo ou de injusto vai estar lá. E naquele dia o Senhor vai vir julgar, seja justo, seja injusto. Não vai ter nenhum que vai escapar do julgamento do Senhor. Amém? E a palavra do Senhor ainda nos diz mais aqui no 16: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Paulo, ele pregava que o homem, ele tinha que ser sóbrio. Paulo, ele pregava que o homem, ele tinha que ter uma consciência sóbria. O homem, ele não podia ter dúvida. O homem não podia viver com dúvida: eu sou crente ou não sou crente? Eu creio, eu não creio? Eu sirvo, eu não sirvo? Paulo, ele pregava que nós precisamos ter uma consciência certa, uma consciência verdadeira, sem dúvida. A palavra do Senhor nos diz que a palavra dele é sim, sim e não, não. Então a consciência do crente, ela tem que ser sim, ela não pode vacilar, não pode ser sim, sim ou não, não. Ela não pode ter dúvida, não pode ter variações. Amém? Glória a Deus. E por isso, pelo que Paulo acreditava e porque ele vivia o que ele acreditava, ele vivia verdadeiramente a Escritura. Ele não tinha dúvida daquilo que ele estava pregando, porque ele vivia a Escritura, ele vivia a palavra. Isso incomodava, porque ele estava confortável a vida daqueles homens. Eles tinham posições, eram homens que eram governadores, homens que eram ali homens do templo, homens que eram juízes, homens que tinham posições. Pessoas, quando têm alguma posição, quando têm ali uma vida confortável, uma vida que para mim está bom, está tudo bem, eu não preciso de Jesus, eu não tenho nada para mudar, eu não preciso de Deus, está tudo certo. E Paulo, ele pregava a verdade, que todos nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de arrependimento todos os dias da nossa vida. Enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra, nós precisamos pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados. Não tem outra maneira de nós irmos para o céu sem arrependimento verdadeiro, sem pedirmos perdão pelos nossos pecados, sem servirmos ao Senhor de maneira verdadeira. Não tem como ir para o céu. E Paulo pregava essa palavra. Paulo pregava sobre o céu. Paulo pregava sobre uma vida eterna, sobre a eternidade. E é maravilhoso que por onde ele passava, ele encontrava alguns obstáculos, mas Paulo também, por onde ele passava, ele ia fazendo ali discípulos, ele ia fazendo ali um povo que cria na palavra do Senhor. E Paulo, ele ia preparando esse povo, Paulo ia preparando esses homens e mulheres que andavam com ele, homens e mulheres que ouviram uma palavra de libertação, homens e mulheres que ouviram uma palavra de transformações para as suas vidas, e homens e mulheres de coração principalmente aberto, de coração disposto a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E a palavra do Senhor vem dizer mais ainda aqui no 24, que alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, assim que Paulo chegou ali em Cesareia, este homem Félix, ele não foi diretamente ali já saber o que aconteceu, o que você está fazendo aqui, do que estão te acusando, quais são as acusações que tem contra a sua vida. Ele esperou um tempo, esse tempo passou, e quando ele chega ali diante de Paulo, e ele ouve ali a defesa de Paulo, o que Paulo tinha a dizer, né? Aqui
no 25, e tratando ele da justiça e da temperança do juízo vindouro, Félix esperava receber, por agora vai-te e tendo por oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo cedisse, desse-lhe dinheiro para soltá-lo. Amém? Glória a Deus. Eu achei maravilhoso essa palavra aqui, essa parte do 25 até o 26, que este governador, Félix, ele estava esperando ali que Paulo tivesse algum dinheiro que pudesse ali comprar sua liberdade, comprar ali, né, a sua soltura. Amém? E a palavra do Senhor vem nos dizer que Paulo ele não tinha, Paulo só tinha palavra. Paulo só tinha o evangelho para oferecer. Mas esse homem, né, na sua esperança, porque era um homem ali que não tinha interesse em aprender sobre a palavra. Ele só queria saber se Paulo teria algo para oferecer. E quantas das vezes nós vemos aí pessoas pregando o evangelho do Senhor porque tem alguém oferecendo alguma coisa, tem alguém ali dando alguma coisa, eu estou recebendo alguma coisa para pregar a palavra do Senhor. Se eu não receber nada, eu não vou pregar a palavra do Senhor. Se eu não receber nada, eu não vou colocar a minha vida em risco. O porquê que eu vou sair da minha casa confortável, colocar a minha vida em risco, ter o risco ali de morrer a qualquer momento, porque Paulo era um homem que ele vivia com o risco de a qualquer momento a sua vida ser ceifada por esses homens que não tinham compromisso com Deus, que não queriam ouvir a palavra, que não queriam ver ali pessoas libertas, pessoas livres da escravidão, da opressão. Eles não queriam que isso acontecesse. E quando Paulo chega ali e começa a pregar a palavra do Senhor, nós lembramos que quando Jesus veio, quando Jesus passou e Jesus começou ali a pregar, Jesus começou a salvar vidas, libertar vidas, Jesus causou ali um incômodo. Jesus causou ali teve ali alguns inimigos de Jesus, inimigos do que Jesus representava, inimigos ali do que a palavra que Jesus levava representava, porque por onde Jesus passava, ele curava, ele salvava, ele libertava e ele transformava. A missão de Jesus nessa terra foi salvar vidas, libertar vidas, tirar vidas escravizadas da mão de Satanás, da mão do inimigo. E Jesus ele estava preocupado quantas almas ele podia levar, e não o quanto ele podia ganhar, o quanto ele podia ganhar em reconhecimento, o quanto ele podia ganhar ali. A única coisa que o Senhor queria era libertar as nossas vidas, era que nós fôssemos salvos, libertos, e que nós, a partir do momento que fôssemos salvos, libertos, nós pudéssemos proclamar também a palavra do Senhor para que outras vidas fossem salvas e libertas também. Esse é o objetivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso ele foi morto, ele foi perseguido, porque ele não agradava a uns e a outros, ele não fazia a vontade daquele povo, ele não servia àquele povo, ele servia a um Deus. E o Senhor ele veio nessa terra com uma missão de resgatar as nossas vidas, porque se o Senhor não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos ainda. E ele não teve ali nenhuma dúvida em entregar a sua vida para salvar as nossas vidas. E Paulo, como pregador e servidor desse Jesus, ele também não tinha nenhuma dúvida. O interesse dele era que cada dia mais vidas fossem salvas, que mais pessoas estivessem pregando o Evangelho do Senhor, que o Evangelho do Senhor não parasse, que mesmo que a vida dele fosse ceifada, que ele perdesse ali a sua vida, mas que o Evangelho não ia parar, que o Evangelho do Senhor, que a palavra do Senhor, ela ia continuar
sendo pregada, que a palavra do Senhor não ia parar ali se a vida dele terminasse ali. Porque Paulo, ele fez um bom trabalho. Paulo, ele, por onde ele passou, ele deu um bom testemunho. E Paulo, ele, principalmente, ele não tinha medo, porque ele sabia no Deus que ele cria. Ele sabia no Deus que chamou. Ele sabia para onde ele ia. Paulo, ele tinha total certeza que se aqueles homens ceifassem a sua vida, se ele fosse preso, se ele fosse morto, se ele apanhasse, se ele sofresse o que ele sofresse, eles sabiam o porquê eles estavam fazendo e passando por todas aquelas coisas. O motivo era o Senhor Jesus. Ele sabia para onde ele queria ir. Ele tinha um endereço, e o endereço de Paulo era o céu. E que o nosso endereço possa ser o céu, que o nosso compromisso possa ser chegar no céu, que o nosso compromisso possa ser com a palavra de Deus. É isso que nós temos que pregar, palavra de Deus, porque é ela que salva, é a palavra que transforma, é palavra. Não adianta, muitas das vezes a gente quer uma igreja lotada, a gente quer um público muito grande. Não é isso. A palavra de Deus não é sobre isso. A palavra do Senhor não é sobre isso. A palavra do Senhor é sobre libertação, vidas sendo libertas, vidas sendo transformadas, e a palavra sendo pregada. Que nós possamos pregar a palavra para os nossos filhos, que nós possamos pregar a palavra, ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos netos, porque a palavra, ela tem que continuar sendo pregada. Eu sempre falo, se amanhã eu não estiver aqui, se amanhã o pastor não estiver aqui, vão ter outros para pregar a palavra do Senhor. Vão ter outros preparados para pregar a palavra. E eu quero cada dia mais estar estudando sobre a palavra. Eu quero cada vez que eu vier aqui na frente trazer a palavra do Senhor, que eu esteja cada dia mais capacitada, que cada dia mais o Senhor venha me usar a pregar a palavra do Senhor, a ter compromisso com a palavra do Senhor, porque nós precisamos aprender a ter compromisso com a palavra. Nós precisamos aprender a ter compromisso, porque assim o Senhor, ele vai ter compromisso conosco. A partir do momento que nós entendemos o que nós estamos pregando, a partir do momento que nós entendemos o que é a palavra do Senhor, e isso a gente só aprende a cada dia, examinando a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, pedindo para o Espírito Santo de Deus: Senhor, o que eu não estou compreendendo, que o Senhor me faça, abra os meus olhos, os meus ouvidos espirituais, para que eu venha entender aquilo que o Senhor quer da minha vida, aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, que eu venha compreender. Mas isso nós só vamos conseguir a partir do momento que nós examinarmos as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão nesta noite. Eu louvo a Deus por esta palavra, que nós possamos entender que a vida de Paulo não foi uma vida em vão. Foi uma vida de luta constante, e de luta pela palavra, de luta pelo Evangelho. E que nós precisamos aprender com ele a lutar, a pregar a palavra, a lutar pelo Evangelho de Deus. O Evangelho que muitas das vezes está sendo esquecido, um Evangelho que está sendo distorcido. Nós precisamos entender e compreender. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam o nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor.